Boa noite. 20 anos atrás, Pernambuco ainda se preparava para a retomada do cinema local com o filme O Baile Perfumado, que estreou em 1997. O filme impulsionou a produção de cinema no estado em um período em que também praticamente não havia canais de difusão. O Festival de Cinema do Recife, atualmente conhecido como Cinepe, surge em 1997 e se transforma em uma das principais janelas de divulgação das produções nacionais e pernambucanas. Com o passar do tempo, ampliam-se as frentes de produção e também vão surgindo diversos canais de difusão do audiovisual. Com incentivo da Fundarp e Funcultura, são mais de 15 festivais e mostras de audiovisual somente em Pernambuco. E cada um tem sua característica própria, com uma segmentação fundamentada na temática predominante de cada evento. Para falar sobre difusão do audiovisual, o Opinião Pernambuco de hoje convida Andréa Mota, professora, produtora de audiovisual e gestora do Cine Cabeça. Milena Evangelista, coordenadora do audiovisual da Secretaria de Cultura de Pernambuco. G. Carvalho, cineclubista e coordenador do Cine Chinelo no Pé. Bem, é um prazer estar aqui com vocês e aí para falar sobre esse tema que é tão palpitante, mas o que nos chama a atenção é exatamente o crescimento das mostras e festivais de cinema em Pernambuco. E a Milena, antes mesmo de começar o programa, já falava que só com incentivo do Funcultura já são mais de 15 no último edital. E não são apenas os incentivados pelo Funcultura. A que se deve essa efervescência, né, esse momento de tanta pulsação na produção e na difusão do cinema aqui em Pernambuco? Vou começar exatamente pela Milena, depois a gente vem para a Andréa. Boa noite, né? Eu acho que existem aí alguns aspectos, né, que a gente pode considerar. Um deles é o incentivo sistemático, né, no fomento, na produção de filmes. Eu acho que é um aspecto bem interessante. Pernambuco tem um edital desde 2003, que é o Funcultura, e desde 2007 a gente passou a ter um edital específico, segmentado do setor audiovisual. Então, isso estimulou o crescimento da cadeia produtiva, não só a questão na questão do fomento, ou seja, da produção em si, no dinheiro que é investido na produção, mas também no dinheiro que é investido nas iniciativas de difusão, né, nos festivais, mostras, nos cineclubes também. Então, acho que uma coisa alimentou a outra. Então, a gente aumentou a produção, aumentou o dinheiro no fomento da produção de filmes, de obras audiovisuais, de naturezas diversas, né, curtas, longas, médias metragens, né, e o aumento também no incentivo direto em eventos de natureza de difusão, né, os festivais, as mostras e os cineclubes. Aliado a isso, a gente também tem uma realidade de distribuição que é bem difícil, né, no Brasil, não só no Brasil, mas a gente pode falar do Brasil, em Pernambuco, que são os gargalos de distribuição, né? Muitas vezes os filmes recebem dinheiro para produção, recebem dinheiro para serem feitos e os filmes acabam não sendo vistos, né? Assim, a gente tem até uma frase que é típica do movimento cineclubista, a gente aqui deve falar um pouco mais também sobre isso mais na frente, que os filmes são feitos para serem vistos, né? Então, os festivais, eles vêm um pouco cumprir essa lacuna, assim. A gente tem algumas leis no país, a gente tem cota de tela, existe um trabalho, né, uma luta antiga do segmento audiovisual para conquistar mais espaço nas salas de cinema, né, nas salas convencionais ao longo do ano, mas os festivais acabam vindo um pouco também nesse sentido, de cobrir um pouco essa falta que faz, porque um curta-metragem, por exemplo, você não vê um curta-metragem numa sala de cinema, é muito difícil, né? Só em festival, você vai ver a janela natural do curta acaba sendo o festival. Então, eu acho que tem esses aspectos, tem maior dinheiro na produção, maior incentivo na difusão e também tem esse problema da distribuição. Andréa, o mérito principal é do incentivador ou é do realizador? Eu acho que é uma soma, viu, Valdir? Porque não adianta incentivar se você não tiver quem faça. Mas fazer sozinho é uma luta grande, né? E é mérito do Funcultura, inclusive, nos últimos 10 anos, né? Já na gestão de Luciana Azevedo na Fundarp e até o interior do Estado, e estimular as pessoas, através de cursos de formação, a participarem dos editais do Funcultura. Então, você deixa de ser uma coisa que acontece só aqui, na concentração de fazeres, que é a região metropolitana, e vai Pernambuco adentro. E por isso a gente está com um número muito grande de festivais lá para dentro, daqui do Cais ao Sertão, como Luciana Azevedo dizia. Vamos aproveitar, eu vou já para ti, tá, Gê? Aproveitar aí um momento, que é o momento em que a gente vê sendo realizado durante esta semana, é um festival que foi tido como um verdadeiro marco, né? Assim, projetou muito a imagem do fazer cinema em Pernambuco para o Brasil.
mas o próprio tempo se encarrega de dar diferentes caras a quaisquer projetos que a gente venha a criar. Né? Hoje, esse festival, até que ponto ele é suficiente ou não para dar conta dessa cara da cinematografia pernambucana? Quer responder ele? Não, Eu penso que o festival é que o CinePE que você está falando, né, é um dos veículos, né? Realmente é um festival marco, né, na produção de eventos cinematográficos aqui em Pernambuco. Tem antes e depois do CinePE acontecendo aqui na nossa trajetória contemporânea, tá? E a nível nacional era o festival que tinha a maior plateia do Brasil. Então, como a gente gosta muito disso aqui em Pernambuco, né, nós somos os maiores ou os melhores em alguma coisa, o festival deu a gente esse mérito, né? Então, a gente compartilha com ele, porque todos nós honramos o CinePE com a nossa presença ao longo de todos esses anos, né? Então, tem história. Certo, por trás dos festivais e das mostras tem a questão do glamour, né? A questão da vitrine para os realizadores, para os atores, enfim, todo mundo acaba se mostrando como artista naquele momento. E de repente vem um festival, né, uma mostra como o Cine Chinelo no Pé, que tenta desglamourizar todo esse conceito, ou seja, fazer uma desconstrução daquilo que a gente passou a receber como informação associada a um festival importante. E aí, Gê, que desglamourização é essa? É importante baixar a bola, ou seja, se desnudar e fazer um cinema de uma forma mais pé no chão mesmo? Sim, boa noite todo mundo, boa noite Valdir, o André, a Milena. É engraçado porque, na verdade, o Cine Chinelo no Pé, ele não surgiu exatamente com o conceito de confronto ao CinePE, no aspecto de desglamorização, mas muito mais numa pesquisa de uma trajetória do cinema em si, como é que o cinema foi se infiltrando no mundo, né, através da glamorização de Hollywood, né? Hollywood criou o starring, ou seja, as estrelas estreando no cinema. Isso foi uma criação de Hollywood. O tapete vermelho foi uma criação de Hollywood. Então, tudo isso trouxe ao cinema, entregou ao cinema um certo mito do diretor, um certo mito do ator, um certo mito dessas pessoas que compõem esse cenário de trabalhadores, né? Então, acabou que... Só que aí o recifense, o pernambucano, na verdade, já sentia isso. Então, quando veio uma ideia que estava linkada com essa ideia da desglamorização, e ao mesmo tempo existia um festival que ele tem esse papel dessa importância histórica para Pernambuco, mas também ele reproduzia um modelo de cinema que não refletia esse próprio modelo de cinema, a desglamorização surge como a possibilidade de refletir esse modelo de cinema. Então, não foi uma opção minha, foi uma opção do recifense, do público pernambucano em trazer esse debate, né, da desglamorização. E aí, obviamente, é muito importante esse debate, né, muito importante trazer essa ideia de um cinema pé no chão, porque, na verdade, a própria ferramenta digital, ela vai naturalmente desglamorizar um pouco, né, porque o celulóide, a película, tudo isso dava ao cinema também um certo glamour técnico de como manusear esse material que pega fogo, que obviamente depois parou de pegar fogo, mas... Né, criava uma dificuldade também, menos democrático, né, porque só tinha acesso e tinha realmente um grande incentivo. O Super 8 quebrou isso, né? E aí o digital ele chegou e deu meio que, peraí, não, está mais fácil de fazer, está mais fácil de você narrar imageticamente, né, porque também... Existe essa plataforma digital, você não tinha exatamente aquela grande qualidade, grandes possibilidades de fazer grandes projeções, mas de um discurso mais como um frequentador do Cine Chinelo fala, um cinema do cotidiano, né? Um cinema que você pode filmar as coisas de um modo mais livre, mais tranquilo, sem estar tão preocupado com alguns procedimentos técnicos que aquele cinema da película, essa coisa, que ainda possui, né? Isso mexe na questão do protagonismo, né? De repente, o realizador ele pode ser qualquer pessoa, mesmo sem ter uma formação em cinema. Mas, assim, para a gente poder seguir
de uma forma mais organizada no programa, vamos assistir a um vídeo, né, que vocês mandaram para a gente, para ter uma ideia mais clara do que é o Cine Chinelo no Pé. Décimo quinto Cine Chinelo no Pé, 10 anos desglamorizando o cinema. Oi, vamos começar. Ciao, Skipper. Foi maravilhoso ter visto meu curta-metragem numa tela gigante, de uma forma totalmente democrática. Vai melhorar. Melhorar? Mostra do Filme Livre, como o Cine Chinelo também, assim, são festivais que, tipo, faz um movimento pró sem telas, né? Eu nunca tinha mostrado nada, chega aqui e passa uma tela de 15, 20 metros. É muito bonita de ver essa tela, e não é uma tela qualquer, é uma tela que está entre você e o rio, né? Já na abertura eu vi uma peça. O filme é interrompido por aplausos ao longo da sua exibição. Bem, isso aí é apenas um trecho do vídeo, não dava para segurar todo, né? São mais de 15 minutos, mas aí a gente percebe que, de repente, qualquer pessoa pode ocupar esse espaço e pode mostrar o seu trabalho, né? De uma forma bem democrática. Existe conceito de bom ou de ruim dentro dessa lógica, G? Não, para falar a verdade, não. Na verdade, esse conceito é o conceito que o público recebe, né? E a gente costuma dizer assim, que a gente exibe sem filtros, né? E uma curadoria, ele tem um papel importante para determinado festival, como você começou a falar no início. Cada festival tem o seu perfil, tem sua característica, tem sua identidade. E o Cine Chinelo tem a identidade que foi construída durante esses 10 anos, que é essa identidade da liberdade total, da curadoria anarquista, né? Onde você, na verdade, precisa garantir, e esse tem que ser rigoroso nisso, num processo democrático, né? Então, quem faz a curadoria do Cine Chinelo é a fila. E quem faz o juízo de se o filme é bom ou ruim é o próprio público, né? Então, esse acesso direto, né, para essas pessoas, tanto para quem exibe, tanto para quem fez o filme, como para quem está vendo o filme, cria uma relação de intimidade muito interessante no Cine Chinelo, sabe? Então, assim, as pessoas... eu costumo dizer que é um festival afetivo. As pessoas têm uma relação afetiva com o Cine Chinelo. As pessoas brigam pelo Cine Chinelo, brigam pelo espaço no Cine Chinelo. Eu sempre costumo dizer que eu sempre arrumo ali uns 2 ou 3 intrigas todo ano quando o Cine Chinelo é executado, porque tem gente que acha que eu estou proibindo a exibição do filme dele, não sei o quê. Mas, na verdade, existe um processo democrático a ser cumprido, que é a fila, o tempo de exibição, né? E o que eu acho muito legal é essa possibilidade da liberdade. E agora a gente abriu para nacional também, e aí tem uma coisa muito interessante, que foi uma fila nos Correios, né? Uma fila no envio do material, né? Também, pelo Brasil inteiro. Uhum. Certo, daqui a pouquinho a gente vai para Milena, mas eu queria ouvir de André Mota qual a sua visão sobre a questão da curadoria. Aí no Cine Chinelo no Pé, né, uma curadoria invisível, né, determinada pelo próprio movimento do evento, né, do Cine Chinelo no Pé. Os curadores, eles
Até que ponto eles têm essa capacidade de representar o que o público gosta? Isso não é, de certa forma, um pouco autoritário, não? Enfim, qual é a tua visão sobre isso? Não é uma visão muito comum, né? Quer dizer, com todo respeito a todos os processos de curadoria, eu acho que muitas vezes o curador não pensa no público, pensa muito mais no que ele gostaria de ver do que naquele público a que aquele evento é destinado, né? Então, eu acho corretíssima a posição do Cine Chinelo no Pé, porque fica uma coisa em aberto e as pessoas vão decidindo, né? Tem havido erros nos festivais com frequência, na sua opinião? No quesito seleção, no quesito curadoria? Posso dizer que pode ter havido vários desacertos, porque é muito difícil você saber o que é que aquele público quer, a não ser que você se dedique a estudar esse assunto, né? Quem é o receptor daquele evento que você está fazendo, né? Então, escolher o curador é uma coisa delicada para quem faz quem organiza, festivais e mostras, é delicadíssimo, né? Não é o meu caso, porque a única mostra de cinema que eu faço atualmente é uma mostra de cinema estudantil do projeto Cine Cabeça, é a mostra competitiva de Cine Cabeça. Do qual você vai falar bastante Daqui a pouco, ainda nesse programa. E a gente vai fazer um intervalo, tá? Então a gente faz intervalo, na volta a gente vai para a Milena e depois segue com o Cine Cabeça. Então é só um instante e a gente retorna. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Difusão do Audiovisual. Participam Andréa Mota, professora, produtora de audiovisual e gestora do Cine Cabeça. Milena Evangelista, coordenadora de audiovisual da Secretaria de Cultura de Pernambuco. G. Carvalho, cineclubista e coordenador do Cine Chinelo no Pé. Bem, no bloco anterior a gente trouxe à tona aqui a questão da seleção de conteúdos para exibição. E a difusão ela está diretamente ligada a essa seleção. É isso. O Funcultura ele não apenas incentiva a produção, como ele incentiva também a difusão. E aí por isso que tem suas mostras e tem os seus festivais. No caso do filme para ser exibido num festival tem seus critérios. E no caso do Funcultura, como que a comissão julgadora ela analisa que critérios são importantes para dizer esse festival ou essa mostra é importante para o Estado e essa não? Milena. Primeiro dizer que é uma escolha sempre muito difícil, né? Projetos de difusão, eles são importantes por alguns aspectos que a gente já falou aqui no começo, então são iniciativas que promovem a difusão de conteúdos que normalmente às vezes não chegariam em determinados lugares se esses festivais não existissem, né? Mas como é uma seleção edital, né? Existe um dinheiro que é limitado em relação à demanda. Normalmente se avalia assim, o recorte curatorial está claro, está definido, se tem um caminho para onde seguir, se esse recorte ele tem uma relação com o público, isso também é levado em consideração, né? Por exemplo, a gente tem festivais hoje aqui no estado que tem recortes extremamente específicos, né? A gente tem o exemplo do Cine Chinelo que é mais amplo e tal, mas existem festivais, por exemplo, teve agora no primeiro semestre, que era um festival de filmes com conteúdos eróticos, com acessibilidade comunicacional, com audiodescrição. Então, veja, um festival com um recorte absurdamente específico, né, para um público também. Eu estive lá, foi lindo. Né, a mostra erótica, que foi bem bonito, um festival bem interessante. Então, assim, eu acho que tem que ter essa coisa da curadoria. Ela é importante, ela é difícil também de ser feita, né, mas eu acho que a gente tem uma tradição aqui de alguns festivais, né, que tem já uma história, que já conseguiu estabelecer o seu público, né? A gente tem histórias de festivais que estão aí na 8ª, 9ª, 10ª edição, que conseguiram estabelecer essa relação com o público e conseguiram ser sensíveis a esses públicos, né? Porque uma coisa é você fazer uma curadoria para o público da região metropolitana, outra coisa é você fazer uma curadoria para o sertão do Pajeú, para o sertão do São Francisco, para o Agreste, né? A gente tem essa experiência dentro do Festival de Cinema de Triunfo, que é um festival nacional que acontece em agosto. A gente está até com inscrições abertas até o próximo dia 13 de maio, né? Então, é um festival, por exemplo, a gente considera muito, sim, o público, né? A cidade. Então, alguns festivais, por exemplo, primam por uma obra inédita. Um filme que passa em Triunfo, ele sempre vai ser inédito, sabe? Não importa se ele é de 2014, né? Para aquele público, ele é inédito. Certo. Você deu duas pistas aí para a gente seguir no debate. Poderia ir para a interiorização do cinema ou para a questão da temática. Eu vou ficar com a temática e depois a gente volta para a
interiorização. Ok. E aí, na questão da temática, a gente sabe que hoje tem festivais que são específicos para tratar a questão de direitos humanos, a questão da diversidade, LGBT e a questão LGBT, né, a questão da Animação. mulher, né, animação. Então, assim, há Meio ambiente. meio ambiente, né, isso é muito rico. De repente, no Cine Chinelo no Pé, como que fica essa questão da abrangência temática, G? Fica do jeito que o pessoal está pensando mesmo, assim, completamente livre. Naturalmente aberto. já vai ser diverso, né? Exatamente, porque assim, passa videoclipe, né? Passa filmes curtas-metragens, sempre são curtas de até 20 minutos. Então, e esse recorte de 20 minutos é um recorte mais comum de filmes curtas-metragens que tem, em sua maioria, entre 1 e 20 minutos. E a questão temática, estética, isso é completamente livre. Assim, é um desafio também o Cine Chinelo nesse sentido, porque a gente costuma também, a gente se identifica também como um festival formador. Né? Assim, os realizadores também, na verdade, se encontram realizadores experientes, realizadores de informação, mas, sobretudo, são aquela coisa que a gente está falando da afetiva, sobretudo, são pessoas muito que se envolvem muito com esse espaço, respeitam essa janela. Né? Então, é muito comum nas defesas do Fucultura a comissão perguntar se passar em filme erótico. E é engraçado que tem um festival de filme erótico, mas o pessoal se preocupou com o filme erótico no Cine Chinelo. Que é na rua, gente. Que é na rua, E aí, a resposta que eu sempre dou é tipo, a gente não se preocupa com isso, basicamente, porque realmente há um respeito muito grande por essas pessoas que ocupam essa tela, e há um documento. Quando a pessoa vai escrever seu filme lá, ela assina um documento dizendo que ela se responsabiliza por esse conteúdo dentro desses critérios que a gente está se propondo a exibir na rua e tal e tal. Então, é uma relação de entendimento com fluxo muito bacana, sabe? Então, são filmes... então, passa animação tosca, passa animações incríveis, passa filmes... E a gente como a gente vai julgar isso? Assim, por exemplo, o maior sucesso, vamos dizer assim, do Cine Chinelo é um filme de um jovem de 14 anos que mora no Ibura, chama-se Michael Douglas, o nome do garoto. É ótimo. E o nome do filme dele é Polícia Brasileira. Né? E ele filmou no quintal da casa dele, com bicicleta, armas de pedaços de pau, de plástico, e com os efeitozinhos de flash e tal. E esse filme é um sucesso, um épico do Cine Chinelo. Assim, as pessoas, quando lembram, todo mundo aplaude e fala, nossa, Michael Douglas. O mesmo filme pode passar quantas vezes no festival? Uma. O mesmo diretor, ele pode passar, tipo, um filme... Tá, mas assim, ele pode voltar no outro ano? Não, porque a gente quer garantir, na verdade, também que essa pessoa estimular ela a criar novos conteúdos também, né? Que ela não fique reproduzindo sempre aquele mesmo filme. Então a gente dá essa ideia para que, produza mais, sempre vai. O Cine Chinelo, tipo, 6 meses antes disso acontecer, a gente fala, vai rolar Cine Chinelo, então cadê teu filme, né? Vai fazer teu filme, então desengaveta aquele filme que está guardado. Então tem essa... Então o mesmo diretor pode vir várias vezes, o filme é que não se repete. Isso, a gente estimula esse diretor a produzir novos conteúdos para que a gente fique também vendo novos conteúdos daquela pessoa, daquela figura, daquele diretor, né? E é muito legal porque tem uma frase também de um cineasta daqui em Pernambuco, Antônio Carrilho, que ele disse que o Cine Chinelo é um termômetro para muitos diretores iniciantes e diretores que já são experientes, né? Porque fazer o público que está na rua, que tem uma liberdade de se levantar e sair, sem ser falta de educação, sem incomodar as pessoas que estão ali, porque é parte integrante daquele movimento, daquela situação, dá ao diretor aquele termômetro que, não, meu filme está conseguindo prender as pessoas estão prestando atenção. Certo, e de repente, como toda regra um dia pode ser quebrada, né? Vai que um dia o Cine Chinelo no Pé resolve fazer uma retrospectiva. Aí aquele filme que passou pode voltar, né? Possivelmente. Mas, uma coisa pontual, né? Aniversário. É verdade. Mas, André, aí esse filme do garoto lá do Ibura, né, vai poder ser visto por quem ficou Os agora clássicos curioso. do cinema. Tem também a televisão, né, que é um espaço, pelo menos a televisão pública, ela tem suas janelas. E aí sempre se demonstra o interesse pela difusão
esses Inclusive a conteúdos. TV universitária sempre foi uma grande janela, Sim. né? Ela sempre tentou cumprir esse papel. Exatamente. Mas, André, eu sei que você já está assustado, eu não vou falar sobre o Cine Cabeça, né? Aí eu te dou assim, a oportunidade, se você quiser, de completar, né, caso queira, ainda uma falinha sobre essa questão da temática. Se não, você já fala sobre o Cine Chinelo no Pé. Aliás, sobre o Cine Cabeça. Cine Cabeça. Essa questão da temática é uma coisa que a gente trabalha todos os anos com temáticas novas, né? Porque como o projeto Cine Cabeça, ele é um projeto dedicado a adolescentes, tá? A gente trabalha com Fundamental 2 e Ensino Médio em 90 escolas públicas através de um convênio entre a Secretaria de Educação do Estado e o Centro de Atitudes e o programa Cine Escola. Então, nós nos juntamos com o apoio da Secretaria de Cultura, que nos cede o Cinema São Luís para uma das linhas de ação. Então vamos tá? fazer o seguinte, André, vamos ver um vídeo institucional, Ah, né, que está aí. eu acho melhor. Aliás, na verdade é um trecho do vídeo, aí depois você animação? complementa, né? De repente ele já vai Eu dizer acho umas que coisas fica mais importantes para a fácil, gente Valdir. não gerar redundância, já que nosso tempo tá acaba certo. ficando curto Tá no bom. final do programa. Então vamos lá. No Grande Recife, uma ação transformadora está em atividade. Um projeto de formação de pessoas criativas. Eu estou falando do Cine Cabeça. O projeto disponibiliza a sétima arte como um instrumento de transformação. 3 ações diferenciadas são realizadas: Escola no Cinema, a Cineclubista e a de formação audiovisual. Esta ação recebe jovens do Ensino Fundamental 2 e do Médio e seus educadores para sessões cinematográficas fechadas no Cinema São Luís, proporcionando o desenvolvimento do conteúdo audiovisual dentro e fora da sala de aula. Os filmes são selecionados por um conselho de educadores com prioridade para filmes nacionais e nordestinos. Esse projeto contempla esse lado pedagógico e fortalecer isso nas escolas para que a educação pública pernambucana ganhe cada vez mais qualidade nessa dimensão de transitar com a cultura. A expectativa de vir ao Cine Cabeça é algo assim inesperado, né? Aquela coisa da curiosidade de saber o que é que vai ter dessa vez e também qual é o efeito que vai ter na gente. Todo filme que a gente vem assistindo no Cine Cabeça desperta neles essa questão do sonhar, do ver a vida com outro ângulo, do ver a vida com um olhar mais crítico. O Papo Cabeça é um material pedagógico que disponibiliza sugestões reflexivas sobre os filmes da temporada e a sua utilização em sala de aula, apresentando aos educadores eixos temáticos, abordagens cognitivas, ações e reflexões. Essa construção é realizada com a participação de arte-educadores, arte-terapeutas, psicólogos, mediadores, cineastas e os educadores que integram o projeto. Enquanto os ônibus vão chegando ao cinema, o tempo dos estudantes é ocupado com dinâmicas de sociabilização. Alguns quadros são apresentados aos moldes de um programa de auditório, utilizando vídeos que estimulam a participação e a interação dos grupos das diversas escolas. É o programa Cine Cabeça em Ação. E então, André, depois desse vídeo bonito, né, sobre esse trabalho que vocês realizam, o que você acrescentaria? Bom, nós temos 3 linhas de ação. Essa é a principal, que atende 90 escolas públicas estaduais da região metropolitana. E temos outras 2 linhas de ação que também são muito importantes, né? Uma que a gente iniciou com a FEPEC, na época que o G presidia a Federação Pernambucana de Cineclubes, que é estimular a criação de cineclubes dentro das comunidades escolares, para, assim, beneficiar as próprias comunidades onde as escolas estão inseridas, né? E mais de 30 cineclubes já foram criados através dessa linha de ação. E a terceira linha de ação é a iniciação audiovisual. A gente ensina estudantes e seus educadores a fazerem filmes, num curso razoável de 60 horas aula. E eles saem de lá com o filme pronto, né? E é exatamente a mostra competitiva desses filmes
dos primeiros filmes realizados por todos esses jovens que a gente realiza no final do ano. E o mais importante não é nem o prêmio, Valdir, não é nem ganhar primeiro lugar, segundo lugar. O mais importante que eu vejo é que eles aprendem que eles podem usar a linguagem audiovisual. E que, para fazer isso, é como a gente está aqui nesse estúdio agora. Você não faz sozinho esse programa. É preciso o trabalho coletivo, porque cinema é uma arte coletiva. Me chama a atenção uma coisa que eu considero bastante relevante, que é não apenas o fazer o cinema, mas o saber ler o cinema. Né? E esse ler o cinema, esse compreender o cinema, passa por uma ação que vocês já desenvolvem, que é a formação de plateia, que é a difusão. E o cineclubismo, ele cumpre um papel importante dentro desse contexto. Então, Milena, eu queria trazer para você essa provocação. O que são hoje os cineclubes em Pernambuco e que importância eles têm para essa difusão e para aguçar a percepção do público em relação ao que se faz em termos de audiovisual? Olha, eu acho que a atividade cineclubista ela é fundamental. Assim, Pernambuco despontou lá em 2007, 2008, com a criação da Federação Pernambucana de Cineclubes. Foi o primeiro edital do país a criar uma linha de desenvolvimento que incentivava a criação de cineclubes. Né? Na época a gente tinha até uma brincadeira que o presidente do Conselho Nacional de Cineclubes não conseguiu fazer no Espírito Santo, a gente conseguiu fazer aqui. É uma linha que é bem copiada, acho que é a linha mais copiada do edital do Fucultura, essa linha de cineclubes. Então, assim, desde, sei lá, 8, 9 anos atrás, a gente tinha essa preocupação com o cineclubismo, né? É uma prioridade do edital, todo ano a gente tem uma crescente procura de cineclubes, e eu acho que eles cumprem um papel fundamental sim, porque a gente já falou disso, que tem cidades que não tem cinema, né? Assim, se ter cinema numa cidade é um luxo, sabe? Assim, a gente tem uma realidade de 185 municípios, que eu acho que a gente tem 5 apenas cinemas. E olhe lá, porque às vezes tem alguns que tem cinema, mas tem uma sessão só na semana. Tem a questão dos cinemas de rua que estão aí sofrendo, né? A gente está no processo de adaptação, de transição de tecnologia, né? Então, a gente tem alguns cinemas no interior hoje que estão, assim, sofrendo muito, porque a gente está saindo do formato 35, está indo para o formato de digitalização. A gente conseguiu, no governo do estado, requalificar o Cinema São Luís. Hoje ele é uma janela que consegue receber todos os formatos, né? Os formatos mais usados, digamos, todos é muita coisa, né? Nesse universo que a gente vive, mas consegue projetar DCP, consegue projetar 35, então é uma janela também, um instrumento de difusão audiovisual importante, mas nem todos os municípios têm isso. Então, acho que o cineclube ele é um instrumento que vai lá naquele município que não tem essa ação, não tem esse cinema, não tem essa coisa formal do cinema de ir numa sala, mas que tem essa iniciativa, às vezes é numa escola, numa associação, né, estudantes. A gente tem cineclube em cursos de direito, né, tem no sertão esse tipo de experiência, cineclubes em comunidades quilombolas, cineclubes em comunidades indígenas. Então, eu acho que é uma iniciativa que é fundamental e é vital para a difusão do cinema em si, né? Isso é fantástico. Certo. Até em unidades de tratamento psiquiátrico, sim, a gente tem presídios também, presídios tem cineclube. O presídio feminino agora está com cineclube, né? A gente ainda vai continuar falando um pouquinho sobre o cineclube, porque o G precisa também se colocar, né? E é uma área de atuação importante para ele. Sim. Mas a gente faz um intervalo, certo, G? Na volta a palavra fica com você. Então, até daqui a pouco. Estamos voltando com a Opinião Pernambuco e hoje com o tema Difusão do Audiovisual. Participam Andréa Mota, professora, produtora de audiovisual e gestora do Cine Cabeça. Milena Evangelista, coordenadora de audiovisual da Secretaria de Cultura de Pernambuco. G. Carvalho, cineclubista e coordenador do Cine Chinelo no Pé. Bem, como a gente acabou de dizer, G. Carvalho é cineclubista. Por que você é cineclubista? G, o que é que você faz realmente assim que deve chamar a atenção da gente como medida de difusão, de divulgação para o audiovisual em nosso estado? O cineclubismo foi uma atividade, vamos dizer assim, quando eu pensei em cinema na minha vida, a primeira vez que eu pensei em cinema, eu pensei alimentado por um desejo de fazer algo, né, que não fosse simplesmente algo, sei lá, para ganhar vida, mas que fosse algo que me desse vitalidade, me desse vontade de viver. E cineclubismo me trazia isso para mim, sabe? Essa coisa de você exibir um filme, conversar com a pessoa sobre aquele filme, levar informação, reverberar o teu ponto de vista sobre o filme, ver o ponto de vista do filme daquela pessoa, fazer aquela pessoa dizer, nossa,
Sabe, esse filme é interessante, eu não tinha entendido isso. Ou essa pessoa fala algo, você fala, nossa, eu nunca tive essa simplicidade desse olhar em relação a esse filme. Então, essa troca que o Cineclube propõe é muito boa, assim, é uma coisa muito importante. Eu tenho uma trajetória no cineclubismo aqui em Pernambuco, no Brasil também com o Conselho Nacional de Cineclubes. E eu acho que essa importância que é dada a isso, eu acho que traduz, na verdade, aquela velha história do que a gente faz com amor, com paixão, com a verve, que a gente se envolve com algo. Então, isso é naturalmente contagiado, né? Isso é contagiante, assim. Acho que isso vai reverberando no teu trabalho, no teu ato, no teu gesto, na tua fala. Então, o Cineclube, para mim, ele trouxe muito isso, assim. E uma pesquisa muito, muito contundente para o cineclubismo, que eu entendia essa coisa... Por que o cinema pernambucano tem esse elemento sui generis de ser algo tão reflexivo, algo tão impactante, algo que traz, não é só um filme, é algo que quer te trazer uma experiência de vida ali, né? E aí, isso está muito focado na formação cineclubista que esses diretores tiveram. Certo. Gê, de que espaço o Cineclube precisa? Ele se conforma com uma residência, com um galpão, ou ele precisa de equipamentos de exibição como os tradicionais cinemas que nós temos e que inclusive hoje são muito poucos realmente ativos, realmente aptos a receber plateias? Não, ótimo, isso é um ponto importantíssimo na história do cineclubismo, assim, né? De tipo, por um lado o cineclubismo ele tem essa facilidade de instaurar-se em um ambiente que não é propício para o cinema, que o cinema comum ele não tem essa possibilidade estrutural de adaptar-se para ali, o cineclube tem. Por outro lado, a atividade cineclubista ela precisa ganhar um aval profissional, né? Um aval de que nós exibimos filme com qualidade técnica, nós temos uma formação técnica de cineclubista, tanto técnica como artística, como pedagógica, que é esse trabalho que a Andrea realiza, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, foi ótimo falar isso, porque aí isso aqui é uma atividade cineclubista, né? O Cine Olinda, que é o cinema lá de Olinda, ali na Praça do Carmo, ele está fechado. Eu queria até fazer um desafio para o público, né? Que o público, quem souber quantos anos o Cine Olinda está fechado, né? Vai ganhar um packzinho, isso lá, tá? Isso vai precisar ir lá no dia 5, na quinta-feira, tá? Dia 5 de maio, às 19 horas, lá no Cine Olinda, na Praça do Carmo em Olinda, e a gente vai lançar lá o manifesto Ocupe Cine Olinda, e a gente vai trazer para a população as informações exatas sobre esse prédio nostálgico, né? Sobre esse cinema que está fechado Fica aí a resposta para quem for lá, vai descobrir, porque é impressionante, é chocante. É uma informação que a gente precisa estar muito atento a isso, né? E o Cine Olinda, ele não está abandonado, a gente precisa entender isso. O Cine Olinda, ele está sendo utilizado de um modo estratégico, que a gente não conhece ainda qual é, para se manter como está. Eu, quando era presidente da Federação Pernambucana de Cineclubes, eu fiz algumas reuniões com alguns gestores da época lá de Olinda, e as informações, elas parece que não andaram desde lá até aqui, né? E só de tentativas, na verdade, tentativa não, só de manuseio de reforma no Cine Olinda, a gente tem por volta de 14 anos. Certo. Qual é a realidade em outras cidades do estado de Pernambuco, Andréa? Você consegue ter referências, informações de outras cidades? Goiânia, por exemplo. Em Triunfo tem o Guarani, que está funcionando e que abre para o seu festival, né? Mas eu queria, antes da Milena falar, como uma representação mais oficial, como gestora, que você, como produtora, qual é a tua visão sobre isso? Tá? Até porque nos últimos anos a gente tem percebido mesmo o sumiço, né, das salas de cinemas de bairro, de cinemas de cidade de interior e os cinemas de shopping tomando esse lugar. Qual é a tua reflexão sobre? É verdade. Poucas cidades no estado têm cinemas estruturados, né? Em Goiânia a gente tem o Cine Teatro Politeama, que funciona como teatro e como cinema, e recebe a grande maioria dos eventos da Mata Norte também, né? Então a gente tem cinemas no interior, poucos, e vivendo esse problema que Milena acabou de dizer. Acabou a era da película, né?
Então, agora as exibições são digitais e os equipamentos são caríssimos. O próprio Cinema São Luís passou anos esperando para ser digitalizado. Então, é uma situação delicada. E aí, cabe a nós, que amamos tanto a linguagem cinematográfica, partir para a guerrilha mesmo. Por quê? Quando você assiste a filmes e conversa sobre eles e pensa sobre eles, tua visão de mundo aumenta. E quando tua visão de mundo aumenta, tua posição no mundo também altera, sabe? Então, é muito importante essa coisa do cineclubismo e de uma ampliação de possibilidades de sala de exibição. Porque o cineclube vai para qualquer lugar, para o meio da rua. Agora mesmo, eu vou aproveitar para fazer um convite, no sábado, dia 7 de maio, a gente está exibindo filmes do acervo do Cine Cabeça e alguns filmes convidados também, no Alto Santa Terezinha, onde foi inaugurado o Compaz Eduardo Campos, né? É o Curta Compaz. A gente está lá de manhã, entrada gratuita, tapete vermelho e pipoca para quem chegar lá. É um convite. Mas, Milena, você pode falar, sim, sobre essa tua visão em relação a essas salas de exibição no interior. Então, a gente tinha falado antes dessa questão do processo de transição que o cinema, né, o formato de exibição está sofrendo, né? A gente está passando por esse processo. A gente tem uma sala de cinema em Goiânia, que a André citou. A gente tem Triunfo, Cine Teatro Guarani, que também precisa ser uma sala digitalizada. A gente tem cinema em Arco Verde, que é o Cine Rio Branco, é um dos cinemas mais antigos também que a gente tem no estado. Da América Latina. Exatamente, da América Latina. O Cine São José, que fica em Afogados da Engazeira. Ultimamente abriu o de Jaboatão, São Mel Campelo, que foi requalificado, tá, com projeção de DCP. Acho que de rua, que eu me lembro. E Vitória, de Santo Antão, tem no shopping, né? Agora o cinema, né? Não, eu estou falando dos cinemas de rua mesmo, assim, porque os cinemas de shopping, eles já abrem normalmente esse processo de adaptação, porque não tem mais filme, né? Vai chegar um tempo que se os cinemas não se atualizarem, eles vão simplesmente deixar de ter filme, assim. A gente tá fazendo existe um grupo que está articulado, chama Movimento de Cinema de Rua, né, que está sendo articulado no Estado, está trabalhando. O governo também está participando de um grupo de trabalho que está discutindo as possibilidades para esses cinemas, né, uma autoajuda, assim, os gestores se ajudando para ver se a gente consegue resgatar esses cinemas, se a gente não perca esse patrimônio, né, porque são cinemas históricos e são cinemas que fazem a diferença na região deles, assim. Então, vai ser uma perca lastimável se esses cinemas fecharem as portas definitivamente. E se eles fecharem as portas, é difícil a gente conseguir reabrir, né? Hoje, uma coisa que se discute ultimamente é se a realização de projetos culturais, e aí no caso a gente está falando de cinema, né? Se ela realmente é independente na medida em que os realizadores eles dependem tanto do investimento público. Como sair dessas amarras, né, das amarras, dessa dependência em relação ao investimento público. O Funcultura tem sido um mecanismo importante aqui para o Estado. Se não fosse o Funcultura, nós estaríamos completamente parados. Nós temos um governo agora que pode ser que não seja o governo de amanhã. Né? Muito embora algumas legislações tenham sido feitas para assegurar, mas lei se muda também. Enfim, qual é a tua opinião? Como ser um realizador sem depender da verba pública? Isso aí é uma questão realmente ímpar nesse debate sobre cinema, porque, na verdade, quando a gente coloca a dependência, quando a gente coloca a relação de dependência ou independência no capital, a gente corre realmente no Brasil, aqui em Pernambuco também, obviamente, um risco muito grande de achar que a independência é quando você não tem capital do governo. Né? Mas isso não é. É papel do governo fazer isso, é dever do governo fazer isso, é dever do governo garantir a independência do autor, porque aí o autor é independente. O governo não pode censurar a obra a partir do investimento. Exatamente. O governo tem que garantir que aquele autor tenha liberdade de expressão para pôr e fazer o filme que ele quiser. E o dinheiro do governo é público. Porque é nosso. É nosso. O dinheiro do governo é para o público, né? Está fazendo um filme para que o público assista. O público no Brasil paga pelos filmes, não é o governo que paga. Quem paga para o filme ser feito é o público que tem que receber aquele filme novamente, né? Agora, aí, quando a gente... Isso é uma questão. Uma outra questão é a gente, que acho que tem que ser realmente levantada também, é a que a gente também... Existe um gargalo de investimentos a partir da iniciativa privada no Brasil, né?
O governo tem um papel importante, e aqui em Pernambuco ele tem executado através do Focultura, mas não pode ser só o governo. Esse papel não tem que ser só do governo. A iniciativa privada também tem que ser. Só que a gente tem uma mentalidade de empresários de iniciativa privada no Brasil muito capenga, muito pífia, muito vil, né? Porque espero que seja ainda, não sei até quanto tempo esse AINDA vai durar, mas ainda é assim. Mas isso é um outro lado. Quando a gente tiver empresas, empresários, empreendedores que entendam que investir em cinema, investir em cultura vai trazer, além de consumidores mais conscientes, né? Além de clientes potenciais, porque um consumidor mais consciente, um cliente potencial, uma pessoa com uma formação, como a Andrea falou, a gente tem um exercício democrático com excelência maior. A gente tem pessoas consumindo produtos de melhor qualidade, a gente tem empresários proporcionando produtos de melhor qualidade para serem consumidos. Então isso é ainda a gente ainda tem essa mente de tipo, não, investir nisso aí não traz retorno, então é uma mente muito pequena mesmo dos empresários em relação a isso. Gente, eu pensei que fosse dar pra gente exibir mais um vídeo ainda, mas a Andrea vai ficar para uma próxima oportunidade, viu? Vão assistindo com paz, minha gente. Pronto, o pessoal vai assistindo com paz. A produção está falando que a gente só tem agora 1 minuto e meio. Né? Então, assim, 1 minuto e meio não dá pra gente passar o vídeo e abrir uma discussão sobre. Claro. Mas você tinha falado em relação a um desses vídeos, né, que é o Seja Feliz, que é um vídeo numa escola que merece uma atenção especial. É verdade. Você poderia falar um pouquinho, então, já que a gente não vai poder mostrar tudo? Aqui em Santa Amaro, o bairro que a gente está situado é um bairro muito exposto à violência, né? E essa escola, Zé Maria, que é a escola que fez... Então, o pessoal pode, inclusive, se quiser, colocar umas imagenzinhas aí para ilustrar a tua fala, né? Mesmo não dando para exibir o vídeo inteiro. Até porque ele não tem fala, o filme. Só são imagens. Se quiser passar, é o primeiro filme dos estudantes da Escola Zé Maria, que é uma escola que tem muitas dificuldades, porque eles têm que lidar com a violência em que as pessoas vivem. E os alunos, é uma escola que eu geralmente, nas primeiras visitas, saio muito triste de lá, porque achei todo mundo muito desmotivado, mas os alunos escolheram fazer um filme sobre o tema da felicidade. Eu achei super bonito essas imagens deles. Ok. Tá bem. Então, muito obrigado, Andrea. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Milena. Esperamos que essa política cultural, né, de Pernambuco ela permaneça para todo sempre. E obrigado a você também, gente. Amém. Vamos lá, Cineclube na rua, Cine Olinda. Quantos anos o Cine Olinda está fechado, minha gente? Esse é um desafio. Próximo Cine Chinelo no Pé? Vamos ver, estamos captando recursos para isso, né? Tá bom, então a todos muito obrigado, a você também. Até o próximo programa.